Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos chegando aqui, retomando nossas lives no nosso projeto aqui da Educação Infantil em Rede. Estamos aqui ao vivo com vocês, para a gente recomeçar aí recomeçar, na verdade, né? Depois do maravilhoso, a gente não se vê aqui desde do nosso congresso, né? Mas a gente está voltando aqui com o nosso projeto de lives para trazer para vocês assuntos aí que a gente quer conversar, assuntos aí que a gente quer refletir com vocês. Estou vendo que o pessoal está começando a chegar aqui com a gente. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui com a gente. Boa noite aí para vocês. Que bom. Já temos a Juliana dando uma boa noite aí, falando que ama as nossas lives. Legal, Ju. Que bom saber. A gente também gosta muito de estar aqui com vocês, de trocar, de promover aí toda essa experiência em nome das crianças, né? Até enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai dando boa noite. Eu queria deixar super registrado que depois do nosso congresso, nós recebemos muitas mensagens de carinho de vocês, nós recebemos muitas mensagens maravilhosas, dizendo do quanto esse projeto é significativo, porque ele tem uma força, né? Uma força muito especial que é para as crianças, né? Tudo que a gente está trazendo aqui, tudo que a gente quer refletir, tudo que a gente quer conversar, faz sentido porque a gente sabe, né, que os pedacinhos daquilo que a gente vai trazendo vão chegar nas crianças, vão abraçar as crianças, vão acolher as crianças aí em todo o Brasil. Bom, a Rosilene também deu boa noite aqui pra gente. Boa noite, Rosilene. Sejam bem-vindos aí, pessoal super curtindo, mandando os corações aí pra gente. Giane, boa noite. Giane também mandando um boa noite aqui pra gente. Bom, e eu quero chamar aqui com a gente a nossa rede, né? É uma rede maravilhosa, as meninas que compõem aqui esse lugar. Vou começar aqui trazendo a Nil. Nil, quer dar uma boa noite aí para o pessoal? Quero, estou aqui acompanhando também pelo Face, aqui olhando, vendo a quantidade de pessoas que já está chegando, né? E agradecer a presença de vocês, dizer que essa é uma noite especial, porque é um pós-congresso, né? E a gente já vai dizer aí por que é que nós fizemos esse convite para essa pessoa que vai estar aqui hoje, né? Porque ela tem essa relação direta com o congresso. E agradecer mesmo a presença de vocês, dizer que vocês já podem ir compartilhando, marcando as pessoas nos comentários, chamando a rede, né, para se juntar aqui conosco, para ouvir um pouquinho sobre esse tema, que é um tema muito importante, muito caro para todos nós, e que a gente tem ouvido muito de vocês, né, sobre como a gente ainda tem muitas dúvidas sobre esse tema, principalmente nesse momento, nesse contexto que estamos vivendo. Então é isso, vamos dar um tempinho para o pessoal chegar, mas ao mesmo tempo, né, Maíra, vamos aí trazendo as meninas da rede aí para engrossar esse caldo, assim como as pessoas estão aí curtindo e compartilhando para esse caldo ficar cada vez mais grosso mesmo. Trazer a Tamira, então, Nil, para dar uma boa noite aí para o pessoal. Tamira, boa noite aí para você. Quer dar uma boa noite aí para a galera? Tá, a gente não te ouve. Acho que seu microfone está fechado. Eu desliguei o microfone para não atrapalhar, né? Mas estava dizendo que é uma excelente noite, né? A gente está aqui para falar um pouquinho, uma pessoa muito especial sobre avaliação, e é sempre bom estar em rede. E fica aí, né? Vamos desmistificar essa questão da avaliação na educação infantil. Realmente o que se trata, o que é importante, tem ou não tem, tudo isso, né? Então, convido você a marcar alguém no comentário e dar um cliquinho aí para compartilhar, para a gente poder. Tem muito professor, muita gente já com cabelo em pé, assim, pensando como vou fazer o relatório de desenvolvimento de aprendizagem. Essa live vai ajudar bastante. Então, hashtag marcar alguém no comentário e compartilhar. Beijo.
Acho que caiu a live. Olha, eu tô achando que eu tô um pouco sozinha aqui. Não sei se Maíra tá online. Não tô ouvindo Maíra, não tô ouvindo Nil. Mas vamos continuar aqui juntas e esperando as meninas voltarem, né? A gente vai chamar daqui a pouquinho a Vládia para estar aqui com a gente. Nossa, tinha uma luz assim na minha testa, né? Ah, agora voltou. Tô por aqui, Tamira, voltei. Caí, gente, aí do, Eu falei, do eu stream, acho que eu mas tô meio sozinha aqui de aqui, né? volta Mas com tá vocês. bom. Isso acontece, né? Faz parte aí de estar ao vivo essas quedas, né? Mas a gente levanta, gente. O nosso lema é assim: se cair, levanta, né? Chamar aqui também a Vládia para dar uma boa noite para o pessoal. Vládia, vamos dar uma boa noite aí? Vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. Que alegria estar aqui novamente com vocês, né? Depois daquele momento do congresso que foi tão rico, tão cheio de reflexões e que nos deixou muito animadas para fazer mais e mais eventos como aquele, né? Onde a gente pode assim se dedicar plenamente a discutir tudo que é de mais importante na educação infantil e principalmente junto com todos vocês que sempre participam junto com a gente. Então, essa vai ser uma noite também muito especial, assim como as meninas já disseram, né? Tratar de avaliação na educação infantil é sempre muito importante, né? A gente poder ouvir novas pessoas, né? Trocar novos conhecimentos, para que a gente possa, então, desenvolver essa prática que é fundamental para que a qualidade na educação infantil só aumente, né? Então, é um momento bem, bem delicado que a gente está vivendo, né? Que a gente tem que pensar como fazer a avaliação, mas é também um momento para a gente pensar de modo geral, como a gente pode estar, né, avaliando na educação infantil. E a nossa convidada de hoje vai nos ajudar bastante com isso, com certeza. E a gente conta com a participação de todos vocês. Chamem aí os colegas, compartilhem, porque quanto mais gente aqui com a gente, mais rede, mais forte fica a nossa rede. Então vamos lá. Isso é verdade, né? Se o pessoal puder aí marcar as pessoas no comentário, se vocês quiserem compartilhar com o pessoal que está por aqui. E hoje, pessoal, a nossa noite é especial por vários motivos, né? Primeiro, porque a gente está de volta depois do congresso, como as meninas super contaram aí pra gente. E segundo, porque hoje a gente quer convidar vocês a votar no próximo tema do nosso workshop. A gente vai fazer um workshop em dezembro. A gente quer trazer um tema aí de workshop para vocês. Nós criamos uma enquete lá no Mentimeter, tá? E como que você faz para chegar lá? É só você digitar aí mente.com, tá? Vai pedir um código numérico aí para você, esse código que está aparecendo aí na tela, o 9342330, tá? E lá você pode votar na nossa enquete. A gente vai colocar também aí nos comentários para vocês em forma de link. A gente vai continuar colocando aqui essas informações. E aí, no final da live, né, meninas, a gente vai ter decidido aí o tema, né, que a gente quer trazer para o nosso workshop. Nós estamos pensando em 3 temas por enquanto. A gente quer falar muito de desfraude, talvez um workshop sobre avaliação, ou talvez ainda, né, Nil, um workshop aí sobre planejar as práticas, tá? Vocês escolhem, a gente monta o workshop e olha só, vai ser gratuito, não dá para perder, mas a diferença desse workshop para o congresso é que ele vai ter vaga limitada. Aí você tem que correr. Depois a gente definiu o tema e a gente soltou a inscrição. Vocês têm que correr porque a gente vai limitar as vagas, porque a gente quer conversar de pertinho com vocês. A gente quer saber aí de pertinho, né? O que vocês querem aprender para a gente começar a trocar em rede de uma outra maneira, né? Trocar em rede aí. Claro que a gente vai continuar fazendo os eventos grandes, né? Como as lives, os congressos, mas também a gente quer trazer alguns cursos aí mais focados para poder apoiar a experiência de vocês.
Daqui a pouco eu coloco aqui o banner de volta e a gente dá uma olhada daqui a pouquinho como está acontecendo aí essa votação. Mas a gente quer trazer agora, a Tamira está mostrando, eu tirei aí o banner, mas ó, tá aqui, tá? E daqui a pouco a gente também vai soltar o link aí para vocês nos comentários, né? Mas agora aí, sem mais delongas, né? A gente quer trazer a convidada da noite, né? Eu sou suspeita para falar porque, assim, eu sou fã dela, né? Eu sou fã por vários motivos, né? A Jéssica, ela chegou um dia para mim, me mandou uma mensagem no WhatsApp, se apresentou, e eu falei assim, olha que legal, né? Eu acho que ela tem coragem, né? Eu acho que ela tem presença, e além disso, né? Ela é uma pessoa assim que tem um olhar único, né, sobre a educação infantil. E ela não sabe disso, ela tá lá ouvindo, né, a gente falar que todas essas coisas, ela tá dando risada lá, mas ela não sabe que a gente trouxe ela de volta aqui na nossa live, para fazer essa live aqui com o pessoal, porque, Jéssica, o pessoal adorou você falando, que você trouxe, a sua participação, tá? E tem gente até falando, ó, Jé, você é demais. Então, ou seja, você já vai entrar bombando aqui nos comentários. Quero trazer a Jéssica aqui para se apresentar. Jéssica, seja bem-vinda aqui na nossa live de hoje. Boa noite. Quer falar um pouquinho sobre você, contar um pouquinho aí sobre você? Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Obrigada, Maíra, por essa apresentação. Poxa vida, estou até emocionada aqui. Realmente foi um prazer ter entrado em contato com todas vocês e poder construir novos saberes aí num assunto tão importante e um assunto que é de militância da minha vida, né? Mais do que uma profissão, a educação é uma área onde eu coloco esforços e dedicação de tempo da minha vida, né, em busca de um crescimento, de uma evolução, de uma transformação. Então é isso, eu sou Jéssica, sou professora, sou pedagoga, sou do ABC, sou de Mauá, né, não sei se tem alguém aí assistindo, mas atualmente eu moro em Ubatuba e faz 3 anos que eu estou aqui, atuando aqui na cidade. E é isso, né? Então, muito obrigada por me chamar, meninas, e muito obrigada a todo mundo que gostou. Vamos continuar discutindo aí um pouquinho sobre avaliação. A gente que agradece, Jéssica. Muito bom ter você com a gente. Legal. Posso começar, então? Vamos começar pelas perguntas ou posso dar continuidade? Eu acho que você... Isso. Eu acho que a gente, antes, né, até da gente, a gente vai começar aí, a gente vai partir para as perguntas, mas, Jéssica, eu queria começar trazendo aqui até uma ação no bom sentido, né, para você contextualizar aí para o pessoal, por que a avaliação na educação infantil? Por que esse tema te chama atenção? Por que esse tema aí? Porque você falou, né, que é um tema de militância, e a gente vê que você fala não só com muita propriedade, mas com muita paixão também pelo tema. Aí a gente queria saber, por que a avaliação na educação infantil? Legal. Então vamos lá, deixa eu começar aqui resgatando um pouquinho há 5 anos atrás, eu comecei esse trabalho de pesquisa, né, e de colocar em prática, mais do que a pesquisa, na verdade, ela vem dentro de todo o processo, né, mas ela se inicia ali numa prática. E há 5 anos que eu coloco em prática, tento colocar e aprimorar em prática a avaliação formativa, né? Então, sobre isso, inclusive, sobre esse tipo de avaliação que eu vim falar hoje um pouquinho com vocês, e por que o tema da avaliação ele é tão importante para mim e na minha atuação. Eu acredito muito que a partir da avaliação, a gente tem muito potencial para transformar todas as outras práticas, né? A gente tende a pensar, né, não adiantando aqui um pouco do que a gente vai falar durante a live, mas a gente tende a pensar que a avaliação
ela é uma conclusão, né? Ela está lá no final do processo das nossas ações pedagógicas. Mas não, né? A gente precisa desmistificar isso para que a gente entenda que a avaliação, ela sendo um processo, ela vai gerar impacto em todas as nossas outras ações, né? Tem, inclusive, um pesquisador que faz... eu acompanho muito o trabalho dele, o nome dele é Philippe Pernot, não sei falar direito, mas é mais ou menos isso, e ele traz essa questão do incômodo que causa você falar de transformar a avaliação dentro da escola, né? Porque quando você fala de mexer na avaliação, você está falando também de mexer em todas as outras práticas, né, de um educador. Então, eu acredito muito nesse potencial transformador da avaliação dentro das escolas. Eu acredito que, a partir do momento que a gente rompe paradigmas, no quesito do nosso olhar avaliativo, a gente rompe paradigmas em todas as outras nossas práticas, né? Então, eu não tenho como desenvolver uma prática de avaliação formativa se todas as outras, se todo o meu olhar, se toda a minha ação não tiver voltado para esse olhar formativo, eu não consigo realizar. Então, para que eu consiga chegar no que a gente chama de uma utopia promissora, né? A avaliação formativa, ela é uma utopia. E ela é uma utopia no sentido de que ela não pode existir? Não. Ela é uma utopia no sentido de que ela é um sonho. Ela é uma busca que nós temos, né? E nós, eu digo nós enquanto pessoas que têm um pensamento progressista, que lutam por uma visão mais humanista dentro da educação, né? E na própria sociedade, inclusive, né? A gente pode ampliar muito o nosso olhar. A avaliação formativa, ela é uma utopia, assim como, trazendo alguns exemplos assim de outras utopias promissoras, eu posso citar, por exemplo, a construção de ciclovias nas cidades, né? A gente teve o caso da militante Marina, que sofreu esse acidente, acabou sendo morta, ela que era uma militante da questão da urbanização em São Paulo, da mobilidade, né, urbana, e é isso, né? A construção de ciclovias, ela é uma utopia também, poxa vida, a gente falar de andar de bicicleta numa cidade como São Paulo, então é uma coisa que é impossível? Não, não é impossível, é uma busca, né? Vem desse nosso olhar, desse nosso querer de transformar. Então, a avaliação formativa dentro da escola, para a educação, ela também é uma utopia promissora. Então, ela é um sonho que a gente busca e que eu acredito que, a partir do momento que a gente coloca em prática, que a gente consegue concretizar essa utopia, a gente também consegue transformar todas as outras nossas ações dentro da escola e atingir, né, aí as crianças, os adolescentes. Enfim, é um pouco disso, né? Bacana, Jéssica, uma excelente introdução aí, que acho que já disparou vários pensamentos, tanto em nós que estamos aqui acompanhando com você ao vivo, tanto no pessoal também que está assistindo. Nil, eu acho que você pensou, né, algumas questões para trazer aí para a Jéssica, que tem um pouco a ver com essa introdução, e a gente vai conseguir até ampliar e aprofundar alguns olhares. Você quer trazer um pouquinho disso para a gente, Nil? Então, eu queria falar que duas coisas, que esses temas que a gente está pensando no workshop, assim como esse tema que a gente trouxe para hoje e a presença da Jéssica aqui, é muito do ouvir, né, meninas, o que os professores estão trazendo para a gente, Jéssica, e é exatamente isso que eu quero aproveitar para perguntar, né? Porque a gente sabe aí que, mesmo que, como você trouxe, né, a gente ainda tem essa visão muito de avaliação no final de processo, mas a gente sabe o quanto é importante a gente considerar essa avaliação desde o início do processo. E aí, nesse contexto que a gente está vivendo, a gente tem percebido que isso está ficando cada vez mais evidente, né? De pensar que a gente, já lá no planejamento, a gente já precisa intencionar e ter clareza do que a gente quer observar
né, dentro das propostas que a gente realiza com as crianças, dentro das ações, do que a gente espera que as crianças façam ali, a partir dos espaços materiais e propostas que a gente organiza. E aí, mas, por conta do contexto, a gente está vendo as crianças muito pelos olhos da família, né? Por a gente não estar ali presencialmente, não estar podendo ter esse contato com as crianças. E aí, nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e que você trouxesse aí para os professores algumas dicas, algumas reflexões que podem ajudar a gente nessa avaliação das crianças, considerando agora esse contexto, né? Que é isso que os professores trazem muito. Como que eu vou fazer agora, né? Eu não estou lá. E a gente sabe que quando a gente pensa em avaliação, a gente sabe que há possibilidades, né? E que a gente está aí na busca dessas possibilidades. E por isso a gente trouxe você aqui, né? Primeiro pelo pedido, né? O público ficou com muito gostinho de quero mais no congresso. Quando terminou a sua fala, todo mundo enlouquecido. Então é isso, a gente trouxe você para você ajudar a gente a pensar um pouquinho sobre isso. Legal, Nil. Obrigada pela pergunta. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho a questão da avaliação agora nesse contexto das aulas remotas, né? Pensar a avaliação formativa, como eu falei na primeira fala, e no congresso também, requer muita reflexão, né? Então, a gente, claro, óbvio, sou professora também, né? E eu sei dos anseios que a gente tem pela coisa prática, né? Então, a gente quer saber ali na prática, como é que eu faço na prática. E eu quero falar disso também. Porém, a avaliação formativa, ela requer um olhar. E para a gente chegar nesse olhar, para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa de muita leitura, precisa de muita reflexão, precisa pensar, questionar, refletir em cima dos princípios. E aí sim, a prática ela acaba acontecendo, né? Mas pensando num sentido mais prático, para esse momento que é tão agoniante, esse momento tão inesperado, que a gente não se preparou para isso, a gente simplesmente está vivendo, a gente não se preparou. Porém, eu acredito que há possibilidades, mesmo dentro desse contexto tão desafiador, há muitas possibilidades. E no quesito de avaliação, eu sinto por aí que a avaliação ela está deixando os professores muito em dúvida de como fazer, como agir, e até se fazer ou não, né? Eu faço ou não a avaliação, como é que eu vou avaliar, né? Pessoal trabalhando pelo WhatsApp, pelas redes. Então, como que eu faço essa avaliação acontecer? É possível? Não é possível? Vamos eliminar a avaliação da educação infantil? Não. Né? A gente não elimina a avaliação das nossas vidas em nenhum momento. Para tudo que nós vamos fazer, a gente avalia. Né? A gente não dá um passo, a gente não toma uma atitude na nossa vida sem avaliar. Então, a gente também não pode oferecer um trabalho para as crianças sem o quesito da avaliação. Até porque é a avaliação que vai direcionar a nossa própria ação, né? Então, pensando um pouco na prática, como eu disse no congresso, eu acredito que esse momento de aulas remotas, apesar de desafiador, ele tem potencial. Então, como que eu posso fazer a avaliação formativa das crianças da educação infantil, uma vez que quem está mediando, né, as ações, as atividades é a família. Então, né, o que eu falei também no congresso, da importância da gente se abrir e acolher essas famílias, tê-los como os nossos agentes, como se fossem os nossos agentes educacionais, né? Nós temos aí a propriedade técnica, científica, né? Nós somos professoras, nós estamos preparadas para atuar. A família tem um outro olhar, porém é um olhar muito valioso, né? Não é aquele olhar técnico, científico, mas é um olhar muito valioso. E como que eu aproveito isso na avaliação, né? Então, assim, eu sei que tem muitos municípios no Brasil que já desmistificaram essa questão da avaliação, que não usam mais
aquele modelo de avaliação somatória, em que, né, que para a educação infantil não faz o menor sentido. No meu ponto de vista, não faz o menor sentido para nenhum nível de ensino, né, que dirá para a educação infantil. Então, alguns municípios ainda insistem naqueles formulários onde tem critérios formulados por adultos, né? São critérios que nós, adultos, formulamos, que a gente espera em relação às crianças, e aí a gente marca lá um xizinho, né? Vai marcando, já atingiu tal meta, não atingiu, já atingiu, né? E assim, para mim, isso é uma coisa que é obsoleto, né? A gente está falando de uma avaliação normativa que ela traz normas, que ela traz padrões de comportamento esperado para crianças que estão na primeira infância, né? Então, se a gente desapegar dessa ideia e caminhar no sentido de uma avaliação com caráter mais formativo, a gente vai ver que o trabalho ele vai se desenrolar de uma maneira muito mais livre, muito mais prazerosa, inclusive, né? Então, vamos gerar um contexto aqui de um exemplo, né? Estamos lá trabalhando, né? A maioria, segundo até uma pesquisa que eu fiz pela internet, a grande maioria dos professores está atuando com a ajuda do WhatsApp ou de outras ferramentas de comunicação. Nisso, né, a dinâmica da maioria está sendo enviar sugestões, né, propostas de atividades para que as famílias desenvolvam com as crianças em casa. E aí as famílias dão um retorno disso. Se a gente pensar em construir um portfólio, né, relatórios descritivos do desenvolvimento das crianças, a gente vai perceber que nem precisa ficar se apegando tanto a essa sugestão, esse envio de atividades. A gente vai perceber que as crianças em casa, elas já estão inseridas em contextos de aprendizagem, né? Tudo que a criança faz no contexto familiar, tudo que ela faz dentro de casa, com a sua família, com os seus parentes, com seus vizinhos ali, com quem ela está sendo criada dentro daquela instituição familiar, aquilo tudo já é aprendizado, né? Aquilo já gera aprendizado para a criança, né? Então, o que eu penso, né? O que eu tenho pensado muito nesses últimos tempos é que a avaliação formativa ela pode ser a estrutura principal das nossas ações nas aulas remotas. A estrutura principal. Então, a gente pode desapegar dessa coisa de ficar enviando atividades para as famílias, enchendo as famílias de atividade. Acolhe a família, recebe o que a família tem para te enviar, pergunta como é que está a criança, deixa a família num estado confortável, para aquela família se abrir, compartilhar com você, educador, o que a criança já está fazendo, porque ela já está fazendo um monte de coisa, né? Dentro desse contexto maluco, desses desafios que todo mundo está passando, mesmo assim a criança já está fazendo um monte de coisa, e a gente só precisa acolher isso tudo, né? Então, as crianças, claro, a gente precisa incentivar, tem práticas que a gente pode incentivar, né? Enfim, existe isso, né? Não estou desmerecendo todo esse trabalho. Porém, a escola sempre esteve muito dura e muito resistente nessa abertura de receber as famílias. E agora não tem alternativa. Tem que trabalhar junto com a família porque não tem alternativa. Então, eu acredito nesse potencial da gente acolher essas famílias, da gente conseguir criar vínculo com essas famílias, da gente entender como eles se comunicam, de atingir a linguagem deles, para acontecer essa aproximação. Porque sem essa aproximação da família e da escola, nesse momento, não vai acontecer avaliação de nenhum jeito. De nenhum jeito, porque você não vai conseguir saber como é que está a criança. Você não vai conseguir saber quais são os interesses dessa criança dentro da casa dela. O que ela está fazendo? Lá dentro da casa dela, o que ela gosta de fazer? Né? E a partir dessas devolutivas que você recebe das famílias, você pode organizar isso em portfólios, você pode usar esse material para embasar os seus relatórios descritivos. Então, você vai receber todo esse material e você tem o apoio das tecnologias para te ajudar a organizar. Você não precisa ficar com um monte de papel. Sabe aquela coisa bem estereotipada da educação infantil, que a gente fica com papel? A gente faz um portfólio
né? Já vem aquela ideia daquele livro cheio de EVA, né? Já vem aquela ideia da educação infantil que a gente também precisa desconstruir, porque a avaliação, o portfólio não é capa de EVA, é o conteúdo que está ali, gente. É você considerar, você tornar significativa a criança, né? O que ela te traz. Então é isso, Nil, tentando, né, responder mais ou menos sobre essa questão da avaliação nesse contexto das aulas remotas. Eu acredito, né, depois a Maíra pode compartilhar aí o link novamente na página do e-book que eu escrevi, onde eu tento desenhar um pouco sobre essa prática da avaliação formativa nas aulas remotas, e eu acredito nisso, nesse potencial. Primeiro, do vínculo com as famílias, para receber esse conteúdo que eles já estão, eles já produzem naturalmente, né, sem as nossas sugestões. Já acontece muitos contextos de aprendizagem dentro das casas, das famílias. Então, eu acredito nisso. Criar esse vínculo com a família, para que a família se sinta confortável em compartilhar os momentos das crianças com a gente. Depois, usar, ter o apoio da tecnologia para organizar, né, como uma ferramenta de organização, né? Então, fazendo um paralelo aí, que a gente usava na educação infantil lá, os saquinhos, né, pendurados, e a gente vai colocando as atividades das crianças, né? A gente tem essa construção nas aulas presenciais. Nas aulas remotas, nós temos todo o apoio das tecnologias para a gente poder agrupar e organizar esse material com o apoio das tecnologias e para deixar mais visível, né, para a gente poder compartilhar em reunião pedagógica, para poder compartilhar com as próprias famílias. Então é isso, eu acredito nessas duas coisas, no vínculo com a família, deixar a família confortável para compartilhar com você os momentos de aprendizagem das crianças e o apoio das tecnologias como ferramenta nessa organização dos materiais que a gente recebe. Uma perspectiva forte, né, e bem interessante aí do processo, que bacana, né, e te ouvindo falar, Jéssica. E eu acho até a Tamira separou umas perguntas ali, né, tá com uma carinha esperando, assim, quero comentar, e acho que tem a ver um pouco com o que a Jéssica está trazendo. Você quer falar, Tamira? Eu quero. Assim, eu acredito muito também, Jéssica. As diretrizes já dizem, né, que a família ela é a voz da criança. Queria também assim fazer um destaque que aqui a gente está falando da avaliação na perspectiva da criança e para a criança e no sentido de como a gente sempre fala, de aperfeiçoar, né, de potencializar as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças. Você estava falando das atividades enviadas para casa, né? De receber o que a família envia, e também tem muita coisa bacana que os professores têm feito, têm se reinventado. Recentemente a gente ouviu o nosso colega Evandro das propostas que ele tem enviado. Aqui na rede que eu trabalho também são muitas coisas bacanas. E isso também é muito importante porque parte da intencionalidade pedagógica do professor, que faz essa ponte também de acessar a família, né? Para a gente ter o cuidado de ter essa medida, né? De receber o que a família... Eu acho que o que a família nos envia, esse canal aberto, é muito mais um canal de escuta, né, Jéssica? Aonde você escuta aquilo que as crianças estão vivenciando, as possibilidades, você refina isso com o seu olhar pedagógico, a tinta pedagógica, e planeja propostas que podem ser vivenciadas naquele contexto, naquele cotidiano, personalizando os processos de ensino-aprendizagem para cada criança. Então, nesse sentido, que eu acredito muito, né, que essa avaliação que parte da premissa da escuta, da observação, e principalmente como a LDB diz, as diretrizes, no sentido da gente poder olhar para a nossa prática, né, como você traz, avaliação formativa, então olhar para a nossa prática, para aquilo que a gente está propondo e potencializar, aprimorar, qualificar. Bom, mas sem mais delongas, vou fazer aqui minha pergunta, que enquanto você falava, minha cabeça borbulhava, né, por esses caminhos, que a gente tem visto coisas muito bacanas acontecendo e um estreitamento muito forte entre família
e escola por meio mesmo de cada professor que está aí se tornando um herói nesse novo cenário que a gente está vivendo, né? Bom, Jéssica, minha pergunta é o seguinte: a avaliação da aprendizagem e desenvolvimento será sempre da criança em relação a ela mesma, né? E não comparativamente com outras crianças. Então, eu avalio a minha criança, o menino, a menina, de acordo com ela mesma. É claro que a gente tem, a própria BNCC traz as aprendizagens essenciais, a gente tem o que se espera lá no final, né? Traz lá o que se espera que o menino consiga no final da educação infantil, a gente tem tudo isso posto, mas a avaliação é da criança com ela mesma. Nesse sentido, eu penso que é muito importante que o professor tenha zelo na hora. Você estava falando do relatório descritivo, e isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque é muito importante que a gente tenha zelo na hora de escolher as palavras propriamente ditas, né? Na hora de estruturar os textos, inclusive esses relatórios descritivos, para que ele não seja um objeto, porque ele já não é, o relatório de aprendizagem e desenvolvimento já não é caráter promotor, mas para que ele não seja um objeto de rótulo, né, de juízo, de exclusão, enfim, que não estigmatize nenhuma criança, né, mas que ele seja, assim, um instrumento favorável para os seus processos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, nesse sentido, eu lembro que eu estava na escola e como coordenadora pedagógica, eu sempre procurava auxiliar bastante os professores, e enquanto professora também, no sentido da escolha das palavras, do que escrever, do que é importante conter nesse relatório. E eu gostaria que você, que é uma especialista nesse assunto, trouxesse para nós algumas dicas para que o relatório seja respeitoso e também genuíno, verdadeiro, né? E que termos a gente pode evitar e também quais termos a gente pode usar e abusar. Aí falando mais, Jéssica, do processo descritivo mesmo, do mão na massa lá do relatório. Pode nos ajudar aí? Legal, Tamira. Muito importante. Essa é uma reflexão que, quando eu comecei a trabalhar com avaliação formativa, era uma discussão, uma reflexão muito forte dentro da escola, né? Primeiro, a gente tem assim, o questionamento, geralmente, quando a gente vai falar desse tema com os professores, a gente tem um questionamento assim, mas como eu vou fazer relatório de 30 crianças, né? É isso. Eu acredito muito nessa questão de transformar o nosso olhar, né? Aquilo que eu falei desde o início. Para a gente realizar uma avaliação que de fato tenha um caráter formativo, a gente precisa reavaliar e transformar o nosso olhar. Então, quando você diz assim, a criança ela não deve ser comparada com o outro, né? A avaliação é no sentido dela com ela mesma. O que isso significa, né? Isso significa também que a gente não tem como utilizar essas fichas prontas, né? Justamente por conta disso. Porque a criança ela tem interesses e habilidades que é diferente. Então, não tem como eu querer avaliar, poxa, essa criança com 4 anos, ela já consegue contar até 5, consegue contar até 10, vamos marcar o xizinho lá no formulário. Aí marca. A gente nem sabe se essa criança está interessada em aprender a contar, se isso é um interesse dela naquele momento, se ela está interessada nisso ou se ela está muito mais interessada nas letras do nome dela, por exemplo. Né? Então, a gente não tem como formular esses critérios, esses parâmetros, eles não partem da gente que é adulto, eles não partem da criança em relação à outra, é dela com ela mesma. Então, se a gente observa que a criança, por exemplo, né, continuando nesse exemplo aí, a criança lá com 4 anos, a gente, né, fez uma brincadeira com letras, ela se interessou pela letra inicial do nome. Né? Então, ela teve aquele apego, ela criou aquele interesse na criança, né? E nisso,
primeiro ela fica interessada pela letra, né? E aí ela vai com aquela curiosidade, a gente vai mediando ali os saberes, a construção do conhecimento, a gente vê que ela vai evoluindo, aí chega num ponto que ela faz a grafia lá da letra, da primeira letra. Poxa, aí sim, ali que está a avaliação, o nosso olhar avaliativo. É isso que a gente vai colocar lá no relatório, os avanços, ou como foi esse percurso, né? Do interesse, do início lá do interesse até chegar na grafia espontânea lá da primeira letra. Então, no nosso relatório, a gente tem que descrever isso, é o percurso. O ponto final, ele é interessante, óbvio, mas o percurso ele é mais interessante, ele tem mais valor para a gente do que aquele final. Então, por isso que a avaliação, a gente precisa romper com isso, que não é lá no final, não. É durante o processo, eu tenho que ir acompanhando. Então, tudo bem, são 30 alunos que você tem? É difícil fazer 30 relatórios? Sim, é difícil. Só que é difícil se você deixar tudo para o final, né? Então, se você, justamente, você transforma o seu olhar a partir da sua pesquisa, das suas leituras, né? Depois a gente pode até indicar pesquisadores sobre o tema. Se você transforma o seu olhar, você entende que aquela avaliação formativa ela tem que ser durante o percurso, você vai entender que um dia você pode ter um olhar mais específico para tal criança. Tal dia, tal criança se interessou por uma coisa e aquilo foi algo notável que você precisa anotar. Então, você anota e aquilo, você já está gerando ali um dado, né? Você já está gerando um dado que vai compor o seu relatório, né? E aí você vai construindo. A avaliação formativa não é uma coisa para ser uma coisa sofrida, dolorosa, é para você fazer tudo lá no final correndo, 30 relatórios de 30 crianças, para lembrar o que aconteceu, né? Em todos os meses antes. Não, ela é uma construção. Então, tal dia você notou que tal criança fez tal coisa que em relação ao início foi uma evolução. E aí você anota. E você vai construindo dessa forma, né? É dinâmico, é todos os dias, é a partir da sua observação, do seu registro. Não é só lá no final. Se você deixar para o final, você rompe com o caráter formativo. Você não está fazendo avaliação formativa, você está fazendo qualquer outra coisa, mas não é. Então, a gente precisa transformar o nosso olhar para a gente entender que ela é uma construção que leva todo o tempo. E ao transformar o nosso olhar, a gente também já vai romper com esses termos que estigmatiza as crianças, né? Que muitas vezes pode ser pejorativo. Então, a gente não precisa ali ficar ressaltando o que a criança não sabe, né? Então, o pequeno não chegou a tal ponto, não sabe tal coisa, não desenvolveu tal... Isso não é interessante, isso não é interessante, né? O interessante é o que ele se interessou, o que ele gostou de fazer, o que ele avançou, né? Quais foram as barreiras que ele encontrou dentro daquilo que é de interesse da criança. Então, é isso, eu acredito muito nisso, que a partir da nossa reflexão, a partir dos nossos questionamentos, da nossa transformação do nosso olhar para a questão da avaliação, a gente já vai romper, porque a gente vai ver que não cabe isso. Não cabe eu ficar falando o que o meu aluno não sabe ainda, né? Ainda mais na educação infantil. Eu acredito, eu tenho fé que a educação infantil ela vai ser o carro-chefe da transformação da educação no Brasil, né? Ela vai ser, não, ela é o carro-chefe, né? É na educação infantil onde a gente vê as práticas mais progressistas e humanistas acontecendo, né? E eu espero, né? Infelizmente ainda eu vejo que muitas pessoas veem a educação infantil com um certo... não dá o certo valor que tem, né? Então a gente fica muito ali no ensino fundamental, ensino médio e tal. Porém, o ensino médio e o ensino fundamental tem muito ainda o que aprender com a educação infantil, né? E eu acredito nisso. A gente tem dentro da educação dos pequenos um espaço para inovar e para realmente fazer uma prática diferenciada. E até, Jéssica, gostaria de fazer um parênteses aí, né? Aproveitando o gancho dessa fala tão forte, né? Que você trouxe aqui para a discussão.
eu acho que não é só aprender com a educação infantil, né? Mas eu acho que é também dar para a educação infantil esse lugar de ensinar, assim como o ensino fundamental tem, assim como o ensino médio tem, assim como o ensino superior tem, né? Porque nós somos, sim, construtores de práticas, nós somos construtores de reflexões muito bonitas, e de reflexões que podem apoiar todo mundo, né? Porque eu me coloco nisso também, e acho que as meninas também fazem eco comigo. Quantas vezes, enquanto formadores, a gente também não coloca o nosso adulto na falta? Né? A gente não coloca o nosso aluno lá do ensino superior, né? O meu caso, que é mais próximo aí do ensino superior, na falta também. E isso não significa não dizer o que não fez, ou não apontar o caminho para que ele precisa ir. Mas o quanto também é importante a gente apontar esses avanços, né? Que eu acho que é um lugar que a educação infantil precisa assumir. Né, esse lugar de quem tem avançado muito nos últimos anos, senão a gente não estava aqui conversando, né? Senão esse trabalho que a gente está fazendo, ele não teria, né, essa expressão e essa acolhida muito bonita e significativa que tem do nosso público, das pessoas que estão aí nos acompanhando, e que não é, e a gente sabe que não é só um público de professores, né? É também um público de pais, um público de mães, um público de pessoas interessadas em entender melhor a infância, porque estão percebendo que a infância, ela não é uma etapa que vai levar a algum lugar, ela simplesmente né? E por ela ser, ela é tão rica, ela é tão poderosa, ela é tão bonita. E acho que a Vládia tem, né, Vládia, alguma coisa para completar aí nessa fala, né? Fazendo aí o ciclo que a Nil e a Tamira aí foram construindo junto com a Jéssica. Quer falar, Vládia? Sim, sim, vamos lá. Primeiro dizer a Jéssica que eu concordo demais, né, que a educação infantil é sim a esperança da grande mudança na educação, né, acredito também que é aqui onde a gente encontra as práticas mais humanistas, e é por isso que nós estamos aqui em rede, né, nos esforçando, discutindo, chamando tantos outros professores a colaborar com a gente. Em relação à avaliação, eu acho que nós demos aí, com a BNCC, um outro grande passo, né, em relação à avaliação na educação infantil, que vem de forma muito normativa dizer que não é classificatória, né? Não é classificatória, que é realmente em relação à criança e que a gente deve cada vez mais construir, né, meios de se registrar esse processo de desenvolvimento da criança. Então, isso nos pega, né, como a Nil falou, nosso trabalho aqui é muito de ouvir o que está incomodando, o que está inquietando ainda os professores, porque nós viemos de uma prática escolarizante, né, e a gente ainda está rompendo muito com isso. Então, a tendência é sempre querer dizer o que sabe, o que não sabe, o que consegue, o que não consegue, e a gente precisa cada vez mais, né, exercitar o nosso olhar sensível para perceber muito mais do que consegue e não consegue, o como consegue. Que estratégias, né, a criança desenvolve, até porque elas são múltiplas e, ao mesmo tempo, singulares, né? Então, assim, minha pergunta para você, para que a gente possa aí também colaborar com essas reflexões, é em relação a que eu acho, assim, que um problema, né, você até já falou sobre isso, é que em toda a organização do trabalho pedagógico, na minha experiência, no que eu vejo acontecer, a avaliação sempre é uma coisa que a gente discute lá no final, né? Começa o ano letivo, a gente vai pensar, né, em como as crianças vão chegar, aquela acolhida, a gente faz os primeiros planejamentos, mas a avaliação ainda não vem nas discussões. Quando está se encerrando lá a primeira etapa de trabalho, aí começam as preocupações, aí vem o desespero para fazer os relatórios. Então, eu fiquei muito com essa reflexão de entender que eu acho que se a avaliação é formativa, ela precisa vir, né, já nesse primeiro momento de discussão, de organização do trabalho. E aí, já que você também já pesquisou muito sobre isso, eu queria que você pudesse, assim, comentar um pouco como é que, então, a gente poderia pensar a avaliação no início do processo, das organizações dos trabalhos pedagógicos, para que, então, ela fizesse parte o tempo todo, e não só no final das etapas. Legal, Vládia. Então, vamos lá. Você comentou assim que a gente, nós, né, todas nós, e acredito que quem esteja assistindo também, a gente vem de um histórico, justamente, muito da escola, né, da escolarização,
E, infelizmente, a nossa escola no Brasil, ela tem essa herança, né, do instrucionismo, né? Então, a gente carrega isso e a gente está aqui justamente na luta de romper com isso e de buscar novas alternativas, né? E uma das coisas que eu queria dizer hoje nesse encontro aqui com todos vocês é que justamente isso, nós estamos aqui para falar de coisas novas, né, de coisas que vão impulsionar a educação no país. Nós precisamos desapegar das velhas práticas, sabe? Assim, eu vejo que professora tem um apego, né? A gente tem um apego ali, mas, gente, vamos desconstruir. Relaxa, tá tudo bem, relaxa, sabe? Vamos desconstruir, sabe? A gente chegou num ponto no país que, ok, nós avançamos, né? Se a gente for ver em relação aos outros anos, as crianças estão mais na escola. Hoje em dia, a educação infantil é direito, né? Graças a um decreto da presidente Dilma que alterou a LDB. Então, hoje em dia, a educação infantil ela não é mais aquele caráter assistencialista, né? Deixa a criança lá para poder ir trabalhar, deixa a criança brincando, só brincando, né? Para poder ir trabalhar. Então, a gente transformou isso, então a gente conseguiu a garantia aí do direito da educação das crianças pequenas. Isso trouxe valor, agregou valor para a educação infantil. Então, a gente precisa também continuar, né, agregando valor agora de acordo com as nossas práticas, né? Então, as legislações, como vocês todos disseram, elas estão caminhando num sentido de agregar valor, de agregar significado para a educação infantil, e as nossas práticas precisam caminhar nesse sentido também. Então, vamos desapegar, vamos desconstruir, sabe? O que acontece, o que foi, já passou, a gente já trabalhou nas velhas práticas. Vamos ressignificar o nosso fazer pedagógico dentro da escola, vamos trazer qualidade para essas crianças. E para isso, a gente precisa, pensando na questão da avaliação, acabar de uma vez com essa ideia de que a avaliação é uma coisa que acontece no final, né? Eu já falei aqui hoje que nós, enquanto adultas, a gente não dá um passo sem avaliar o que a gente vai fazer. E a gente avalia no final? Não. A gente avalia antes de dar os nossos passos, né? Então, na nossa vida, né? Na nossa vida em sociedade, na nossa vida ali familiar, a gente avalia antes de dar os passos, né? Para a gente fazer o quê? Para a gente dar um passo certeiro, né? Para a gente se aproximar daquele nosso objetivo. A avaliação na educação infantil é a mesma coisa. Então, ela acontece desde o início, é o tempo todo, né? Então, eu avalio não somente para a criança, para a família da criança. Eu avalio principalmente para mim, educadora, né? Para poder repensar o que eu estou fazendo, para poder repensar se se as minhas ações estão atingindo aquela criança, se eu preciso mudar o rumo, se eu preciso ir em outra direção. Então, a gente precisa romper com essa ideia de que a avaliação é só no final, de que a avaliação é classificatória, né? A gente justamente herdamos, junto com o instrucionismo, herdamos essa herança, né? Dessa escolarização que veio da Europa, na época das colônias, enfim. A gente herdou isso tudo e a gente está carregando isso com apego que está impedindo a gente de avançar, né? Então, a gente precisa, nesses espaços de discussão, de reflexão, na academia também, né? Eu acredito muito que a formação dos professores precisa acontecer principalmente dentro das universidades públicas brasileiras, né? Eu acredito muito no potencial da produção de material, de conteúdo. Então, busquem também construir os saberes de vocês dentro do que a academia está discutindo. Tentem se apropriar do que está sendo falado, né, pelos pesquisadores, enfim. E a gente já está aí há muitos anos, né? Essa questão da avaliação formativa também não é algo que a gente está criando aqui agora, que a gente está trazendo aqui, né? Que a educação infantil e rede resolveu discutir. Não, isso é muito antigo, isso tem gente falando há muito tempo, né? Inclusive, tem uma fala do Paulo Freire, do livro Pedagogia da Autonomia, onde ele não fala exatamente da questão da avaliação, né, durante o livro, mas ele traz insights
justamente para transformar o nosso olhar. E ele diz assim, que o ideal é que, cedo ou tarde, se invente uma forma pela qual os educandos possam participar da avaliação. É que o trabalho do professor é o trabalho do professor com os alunos, não do professor consigo mesmo, né? E aí ele falou isso lá em 96, né? E assim, 96 ainda está aqui do lado, né? Tem gente falando disso há muito antes dele, né? E isso é só um exemplo. Então, assim, vamos desapegar, vamos desconstruir essas ideias antigas, sabe, gente? A gente já trabalhou em cima disso, a gente já avançou o que tinha que avançar, agora são novos tempos, né? Só fazendo um comentário aqui para finalizar, esses dias no Facebook, eu passando lá o feed, né, e vi uma publicação em um grupo de professores, uma pessoa assim, ovacionando a cartilha Caminho Suave, né? Então, colocando assim, como uma coisa que salvou a educação brasileira, né? E tudo mais. E sem querer desmerecer, né, tudo o que foi construído. Mas, poxa vida, a gente precisa avançar, a gente vai ficar, sabe, nessa de ovacionar coisas antigas até quando? Né? Até quando? Até quando? A gente já rompeu com essas ideias. Ótimo. Caminho Suave teve sua importância lá no passado, fez o que fez, mas a gente já rompeu esses paradigmas, né? A gente já avançou nessa discussão. A gente já entendeu que alfabetizar uma pessoa, alfabetizar uma criança, alfabetizar um adulto é muito mais do que decifrar códigos de escrita, né? É muito mais que você juntar B com A, é você saber ler, é você saber identificar fake news, né? Isso é uma realidade da alfabetização hoje em dia. A gente vai ficar falando de Caminho Suave, sabe? Em tempos que a gente precisa discutir a questão da fake news na sociedade, que está gerando tanto impacto nas nossas vidas, né? Então, acho que é isso. Vou finalizar a pergunta da Vlad agora, né? Com essa fala, acho que a gente precisa realmente desapegar desse medo de desconstruir e todo mundo respira, sabe? Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, fiquem tranquilos, porque é possível. E a gente constrói juntos, né? A gente está aqui se propondo a isso e tem muito mais gente também se propondo. Então, ninguém está sozinho, né? A gente vai conseguir. E é até bacana também, né? A gente dizer que tudo isso são processos, né? E que a gente está rompendo. Cada movimento que a gente faz de se abrir para a escuta, de entender outras perspectivas, né? Até mesmo assim, a gente entende que, por exemplo, talvez no passado a educação infantil também não tinha esse lugar legal, né? Esse lugar de inserido mesmo dentro de uma legislação que configurasse para ela, né, um espaço de aprendizado, um espaço de onde as experiências das crianças fossem consideradas, né, e qualificadas pela experiência em si, né, e não qualificadas aí em moldes, né, em planilhas, né, em algum tipo de molde aí que pode dizer, isso é bom e isso é ruim. Então, uma fala riquíssima aí que eu acho que você traz, uma fala maravilhosa. Até quero perguntar aí, Vlad e Anil, vocês querem acrescentar? E até dizer assim, pessoal, a Tamira precisou dar uma saidinha rápida aí, ela tinha um outro compromisso pessoal, mas ela deixou um beijo aí para todo mundo, ela deixou o abraço dela, né? Mas ela precisou dar uma saidinha rápida. Aí queria saber aí, Nil, Vlad, vocês querem complementar? Eu vou complementar, né, que foi ela respondendo ao que eu questionei, e ao mesmo tempo já aproveitar para me despedir e agradecer. Jéssica, eu acho que uma das questões que a gente pode pensar também juntas em como fazer com que a avaliação ela seja pensada, então, desde o início do processo, né, das crianças e tudo, é refletir também sobre a importância da avaliação contínua. Todo mundo fala, né, que a avaliação é contínua, mas se ela é contínua, quais são os meios, né, que a gente utiliza para que a gente consiga realizar essa avaliação contínua? Porque o que a gente consegue ver é perceber que na maioria das experiências, o que acontece é o registro, né, através dos relatórios, que acontece muito no final das etapas. Mas então, que outros meios podem me dar condições de avaliar?
né? Então, aí eu vou citar rapidamente aqui algumas coisas que a gente também já discutiu muito no Congresso, né? A importância dos registros, né? Das várias formas de registrar, a importância da troca com os parceiros, com as colegas, da troca da experiência, para reavaliar as estratégias, os planejamentos, né? E se construir novos caminhos a partir do que já se viveu, né, ali, não esperar terminar um projeto, não esperar terminar, né, uma etapa para se fazer, então, um novo caminho, mas a todo momento, né, e isso exige muito de nós, né, de nós professores, exige uma prática muito reflexiva, né, em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa postura, em relação a tudo que a gente tem realizado, né, então eu queria dar essa contribuição e agradecer demais, né, a sua disponibilidade, a sua generosidade em estar aqui com a gente hoje e dizer que a gente espera trocar muito com você, que foi muito prazeroso e que a gente aprendeu bastante, tá bem? Muito obrigada. Poxa, eu que agradeço, meninas. Foi ótimo. Pessoal que está aí no chat, votem no workshop de avaliação. Já fica aqui a minha defesa. Vote em mim, né? Vote aqui no meu tema. Nilson, quer acrescentar também? A gente já vai revelar, viu? A gente já tem aqui o vencedor e a gente vai revelar aí. Muito bom. Então, eu também quero acrescentar que a gente está construindo ainda a clareza de muitas coisas na pandemia, mas eu ouso, né, dizer que as muitas questões que estão vindo à tona na pandemia sempre estiveram em destaque, em discussão no presencial também. Então, eu acredito que essa ideia da avaliação, que a gente está aí com uma dificuldade de olhar para ela, é porque, de fato, é uma coisa que a gente precisa conversar muito, refletir muito, discutir muito com os pares, né? E penso que essa avaliação contínua que Vládia trouxe, essa avaliação de processo, né, que você falou tanto sobre ela ter um início, meio e fim, né? E que o fim volta a ser um início, porque quando a gente está passando por um processo, a gente está sempre em possíveis chegadas, mas essas chegadas vão ser sempre pontos de partida para outros conhecimentos que as crianças vão construir. Mas eu acredito que à medida que a gente vai construindo essa clareza, já no planejamento, né, do que de fato eu espero da criança, essa clareza do que de fato eu espero dessa proposta, o que de fato eu espero desse objetivo que eu estou querendo trabalhar e como que as crianças se envolvem com essas experiências e desenvolvem as suas capacidades, as suas habilidades, todas essas questões que estão ali envolvidas nas experiências, como elas vivem de fato a experiência. Acho que à medida que a gente vai tendo mais clareza disso, a gente já no planejamento das ações, a gente vai aí construindo meios para dar o pontapé inicial que Vládia, né, trouxe aqui. Como é que a gente faz, então, lá no início, né? Então, acho que uma boa discussão é a gente já começar aí, coordenadores pedagógicos, né? As redes, já começar a discutir isso nos planejamentos iniciais do ano, né? Na hora que a gente está pensando aí como o ano se inicia, já colocar a avaliação em xeque, né? Como é, então, que a gente vai fazer a avaliação dessa faixa etária, dessa turma, desse grupo, né? Então, é isso, e agradecer muito, Jéssica, a tua participação aqui, a tua fala, né? Agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente e dizer que é isso. A Maíra vai daqui a pouco dizer aí, a gente revelar. Já sabe, mas a gente não vai revelar, deixa a Maíra revelar. Mas teve umas mudanças, mas ainda me gostei. Ai, meu Deus, então a gente está muito ansiosa para saber. E dizer que a gente está aí preparando os próximos passos da rede para ajudar que esses diálogos fiquem cada vez mais potentes e cada vez mais assertivos aí nas práticas de educação infantil. Bom, Jéssica, quero te convidar, tá, para ver aqui a revelação do nosso resultado. Como a gente falou lá no começo, nós estamos querendo trazer para vocês um workshop. Aí a gente colocou 3 temas aqui em votação, né, para entender aí por onde que a gente começa, né? Até falei que esse workshop é um pouquinho diferente.
porque ele não vai ser aberto, a gente vai fazer um grupo mais fechado, um grupo aí mais próximo da gente, que a gente possa discutir. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês conhecerem o workshop vencedor. E, inclusive, né, não é porque esse workshop venceu que vai ter que ser exclusivamente ele, né? A gente pode começar por ele e depois seguir aí para os outros temas que foram propostos, né? Então, tá chegando aí a minha tela para vocês. Ó, o pessoal aproveitou para votar. Teve mais uma bolinha aí votando. O pessoal está querendo falar muito aí de prática de planejamento. Jéssica, a avaliação da educação infantil ficou para depois, mas também apareceu aí uma boa votação do público. Não, ótimo também. Muito importante falar de planejamento. Aborda também a questão da avaliação. Vamos começar a reconstruir, desconstruir, né? Isso. Legal. Então, pessoal, a gente tem aí o resultado, né, do nosso workshop. A gente vai falar, então, daí das práticas de planejamento e depois, Jéssica, a gente faz um de avaliação. A gente vai aprofundar ainda mais aí no tema. Jéssica, eu queria agradecer a sua resposta tão pronta, né, tão assim, rápida para o nosso pedido de estar aqui, porque realmente a gente recebeu muitas devolutivas e o pessoal queria saber mais sobre o tema, sobre você, sobre as perspectivas que você trouxe. Eu fico muito feliz, né, da gente estar trazendo uma fala tão rica, né, e tão bonita para os professores, tão potente como a que você trouxe hoje, e obrigada mesmo de coração, né, de estar participando dessa rede, estar contribuindo para o crescimento das pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, e eu sempre falo, né, que cada vídeo é uma semente, porque depois a gente vai acompanhando como essas visualizações elas vão aumentando, né? E a gente fica muito feliz de saber que isso vai chegando para o Brasil inteiro e que a gente está apoiando aí a construir uma infância de mais qualidade no nosso Brasil. E como eu sempre falo, não é o último, né? Aqui não acabou, a gente continua trazendo novidades, trazendo mais lives, e a Jéssica pode voltar também, porque ela também anda preparando umas novidades aí que eu sei, e ela pode voltar também para contar aqui mais pra gente, né? Bom. Muito obrigada, meninas. Eu que agradeço o convite, é um prazer falar com vocês. Estou aberta, estou disposta sempre a conversar. Gostaria de dar só um recadinho. Quem quiser me seguir aqui no Instagram, acabei colocando aqui minha página pessoal. Lá na minha bio tem a link para fazer o download do e-book sobre avaliação formativa nas aulas remotas, tá bom? Logo depois dessa live, eu vou abrir uma live aqui no meu Instagram para falar um pouquinho sobre a relação de práticas inovadoras, né, sobre isso que a gente está falando, a relação de transformar as práticas educativas, que relação que isso tem com a política, né? Então, a gente está em um momento aí de avaliação, a gente está escolhendo os nossos representantes, né, para a próxima eleição do domingo, e eu vou falar um pouquinho de qual a relação dessas práticas dentro da escola com a política. Tá bom? Então, quem quiser ouvir um pouquinho, vai ser bem rapidinho, apenas uma reflexão. Só me seguir lá no Instagram, Jéssica_Ubatuba, e aí eu vou abrir uma live e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Obrigada, pessoal. Um beijo, né? E a gente... E até a próxima. Obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau, gente.